Então, dando aí continuidade à nossa aula sobre resposta imune adaptativa mediada por linfócitos T. Então, para que a resposta imune adquirida mediada por linfócitos T seja ativada, faz necessário a apresentação de fragmentos do antígeno por uma APC. Nesse caso aqui, representado por um macrófago, célula dendrítica e, ocasionalmente, um linfócito B. Bom, para que a apresentação do antígeno ocorra, é imprescindível que a APC reconheça quimicamente o antígeno, para que este antígeno seja então fragmentado em pequenas porções, e estes fragmentos gerados sejam associados em sítios de conjugação nos receptores de superfície das APCs. Que receptores são estes? As moléculas de histocompatibilidade, também denominadas moléculas do MHC. Então, após a fragmentação, o processamento do antígeno pela APC, a célula apresentadora de antígeno irá conjugar os fragmentos do antígeno obtidos em sítios específicos localizados na molécula do MHC. E a partir de então, expressará na sua superfície de membrana o complexo formado pelo MHC mais o peptídeo antigênico. Dessa forma, o linfócito T reconhecerá apenas os fragmentos do antígeno conjugados com as moléculas de MHC na membrana da APC. Após este reconhecimento químico, induz a ativação dos linfócitos T. Esta ativação, por isto, é denominada de restrição de MHC. As moléculas de histocompatibilidade, também denominadas moléculas de histocompatibilidade, são receptores glicoproteicos especializados na apresentação de fragmentos do antígeno. São proteínas transmembrânicas codificadas por genes especializados, situados em um complexo gênico denominado complexo de histocompatibilidade maior. Por isso que estas moléculas são também denominadas moléculas do MHC. Ao lado aqui temos o esquema da estrutura química de uma molécula de MHC de classe 2. Então, notem que é uma proteína transmembrânica constituída por duas cadeias peptídicas, a cadeia alfa
e a cadeia beta. Estas cadeias se ligam entre si através de ligações disulfídicas, dando à molécula um aspecto de um heterodímero de grande estabilidade química. Notem que a cadeia alfa apresenta o seu domínio extracelular, constituído aqui por dois domínios peptídicos: o domínio alfa 1 e o domínio alfa 2. O mesmo é visto para a cadeia beta. Então, o domínio extracelular da cadeia beta é formado por dois domínios peptídicos, beta 1 e beta 2. Notem que o domínio alfa 1 forma-se com o domínio beta 1 uma fenda. E é nesta fenda que o fragmento do antígeno se conjugará para ser então apresentado pela APC ao linfócito T. Então, além do domínio extracelular, esta proteína transmembrânica apresenta constituída por um domínio transmembrânico, formado aqui por aminoácidos hidrofóbicos, responsáveis pela inserção da molécula à bicamada fosfolipídica, e por um domínio citoplasmático, que induzirá aqui uma via de sinalização intracelular. Todos os vertebrados, que incluem desde peixes cartilaginosos até mamíferos, apresentam no seu genoma genes específicos relacionados com a codificação das moléculas do MHC. Esse complexo gênico, ele pode ser muito grande. Por exemplo, o MHC humano contém cerca de 4 megabases, que é um tamanho aproximado ao tamanho do genoma total da bactéria Escherichia coli, por exemplo. Cada molécula de histocompatibilidade maior apresenta constituído por 3 classes de loci gênicos. Então, nós temos aí a classe 1, formado por genes que codificarão moléculas de MHC de classe 1. Os genes de classe 2, que codificarão proteínas do MHC de classe 2. E os genes de classe 3, que codificarão aqui um grupo vasto, misto de proteínas com funções variadas, como, por exemplo, alguns componentes do sistema complemento. Bom, as moléculas de classe 1, codificadas a partir de genes de classe 1, atuam como receptores para antígenos endógenos, estando presentes
na maioria das células nucleadas do hospedeiro, incluindo as APCs. Nesse sentido, as moléculas de MHC de classe 1 estarão diretamente relacionadas com a ativação de células T citotóxicas. São as células T CD8, que reconhecem exclusivamente moléculas de MHC de classe 1. Já as moléculas do MHC de classe 2 estão expressadas exclusivamente na superfície de membrana das células apresentadoras de antígenos. Estas moléculas atuam como receptores para antígenos exógenos e estão aí relacionadas com a ativação das células T auxiliadoras ou células T CD4, que reconhecem moléculas de MHC de classe 2. Então, mais uma vez, utilizando o mesmo esquema, aqui nós temos demonstrado os mecanismos moleculares relacionados com a apresentação do antígeno via APC ao linfócito T CD8, citotóxico ou CD4, auxiliador. Então, a APC relacionada após o processamento do antígeno endógeno ou exógeno, irá apresentar na sua superfície de membrana fragmentos do antígeno associados à molécula do MHC. Então, para antígenos endógenos, a conjugação dos fragmentos do antígeno se fará em moléculas do MHC de classe 1. Em caso de antígenos exógenos, os fragmentos do antígeno se conjugarão com moléculas do MHC de classe 2, como visto aqui. Esse complexo formado pelo MHC mais fragmento do antígeno será reconhecido quimicamente pelo linfócito T. O linfócito T CD8 reconhecerá, através do seu correceptor, moléculas do MHC de classe 1, enquanto que os linfócitos TCD4 reconhecerão exclusivamente moléculas do MHC de classe 2. Bom, os antígenos endógenos, então, eles apresentam a capacidade de induzirem, ativarem uma resposta imune-celular mediada por linfócitos TCD8. Por quê? Porque eles serão conjugados em moléculas do MHC de classe 1. E o linfócito TCD8 reconhece apenas moléculas do MHC de classe 1. Para isso, então, faz necessário que a célula-alvo processe
o antígeno endógeno, para que este seja apresentado na superfície de sua membrana. Somente aqui o antígeno será reconhecido pelo linfócito TCD8, para que este linfócito desenvolva uma resposta imune específica relacionada com a destruição desse antígeno invasor. O processamento de antígenos endógenos independe do processo de fagocitose. Como exemplos de antígenos endógenos, temos as novas proteínas fabricadas pela célula-alvo quando infectadas por um vírus. Ok? Então, exemplo clássico de antígenos endógenos são as novas partículas virais que se formam no interior de células infectadas. Como é o caso aqui, ó. Aqui nós temos, no esqueminha, um citoplasma de uma célula parasitada por um vírus, que no caso aqui é um antígeno endógeno. Bom, como esta célula alvo processará, degradará esta proteína viral? Sabemos que os vírus são considerados parasitos obrigatoriamente intracelulares, que acabam por manipular para seu benefício a maquinária sintetizadora de proteínas da célula-alvo, para que novas proteínas virais sejam formadas. Para controlar uma infecção viral, faz necessário com que as células citotóxicas respondam a estas proteínas virais expressadas na superfície de células infectadas. Os linfócitos T citotóxicos só responderão se estas proteínas forem devidamente processadas e seus fragmentos forem apresentados na fenda das moléculas de MHC de classe 1 pela célula hospedeira. Então, para que esta apresentação antigênica ocorra, faz necessário o processamento do antígeno em questão. Como? Em condições fisiológicas, ou seja, normais, as células hospedeiras apresentam a capacidade de desdobrarem e reciclarem proteínas, atendendo com isto à demanda do seu metabolismo celular. Porém, proteínas anormais, como é o caso de uma proteína viral, esta proteína não poderá ser reciclada pela célula. Por quê? Porque é uma proteína estranha. Sendo por isto, esta proteína deverá ser, por isto, degradada e eliminada da célula. De que forma? Inicialmente, a proteína anormal sofrerá um processo de ubictinização. O que é isso? A proteína viral
se conjugará com a ubictina, né, com várias moléculas de ubictina. A ubictina é uma pequena proteína estável que marca a proteína anormal para ser destruída. Uma vez ubictinizada, a proteína viral, né, anormal, se conjugará com o proteassomo, que é um complexo proteolítico. O que o proteassomo vai fazer? Ele vai degradar a proteína ubictinizada em vários fragmentos. É como se o proteassomo fosse um moedor de carne, que então fragmenta a proteína viral marcada, tá, ubictinizada em várias porções, em vários fragmentos. Após a fragmentação da proteína viral, a ubictina se dissocia dos fragmentos formados e passa a ser reutilizada pela célula em um novo processo de ubictinização, dependendo da demanda celular. Assim, os fragmentos peptídicos formados, livres no citoplasma celular, se ligarão a proteínas transportadoras. No homem, foram descritas duas proteínas transportadoras, denominadas de TAP1 e TAP2. A sigla TAP significa transportador para processamento antigênico. Uma vez conjugados as proteínas transportadoras, os fragmentos peptídicos serão transportados do citoplasma celular em direção ao lúmen do retículo endoplasmático rugoso, que é uma organela citoplasmática. É nesta organela que se faz a síntese, a formação das moléculas do MHC de classe 1. Uma vez no lúmen do retículo, o fragmento peptídico se dissocia da TAP e passa agora a conjugar em sítios específicos situados na molécula de MHC de classe 1, formando agora um complexo formado pelo MHC mais o fragmento peptídico. Esse complexo ele é envelopado no interior de vesículas citoplasmáticas denominadas endossomos. Os endossomos, contendo o complexo MHC mais fragmento peptídico, migra em direção à superfície de membrana da célula hospedeira. E por exocitose, o complexo passa a ser expressado na superfície da membrana da célula-alvo, para que este complexo seja reconhecido pela célula T citotóxica. Esse complexo permanecerá estável na superfície da célula-alvo por algumas horas, que é o tempo mais do que suficiente para que o linfócito T CD8 reconheça quimicamente o antígeno.
processado. Bom, então, com o reconhecimento químico do antígeno endógeno pelo linfócito T CD8, aqui via MHC de classe 1, tem a indução dos linfócitos T citotóxicos. Estes linfócitos T, uma vez ativados, degranulam, liberando para um meio extracelular componentes que levarão à morte da célula-alvo por apoptose. Que componentes granulares são estes? Bom, inicialmente, o linfócito T CD8 liberará perforinas. Lembram delas? São proteínas formadoras de poros transmembrânicos. Bom, a presença destas perforinas comprometerá a permeabilidade de membrana da célula-alvo. Em seguida, o linfócito T CD8 liberará granzimas. As granzimas, então, se difundirão através da membrana plasmática via perforinas, alcançando o citoplasma da célula-alvo. As granzimas levarão, então, à ativação de caspases 1, que, uma vez ativadas, ativarão uma DNase, levando a célula-alvo à apoptose. Como o vírus é um parasito obrigatoriamente intracelular, dependerá da célula para se manter vivo. Com a morte da célula-alvo, tem, a morte indireta do antígeno viral. Então, controlando com isso infecções nesta natureza. Bom, já em relação aos linfócitos T CD4, a ativação desse tipo celular dependerá do reconhecimento de fragmentos de antígenos exógenos conjugados com moléculas de MHC de classe 2, que, como falado, são expressados na membrana plasmática das APCs. No caso aqui, macrófagos, células dendríticas ou, ocasionalmente, linfócitos B. Para isto, faz necessário o processamento do antígeno exógeno. Esse processamento é diferente daquele observado para antígenos endógenos. Aqui, o processamento de antígenos exógenos dependerá da ocorrência da fagocitose. Para que a fagocitose ocorra, faz necessário que a APC em questão reconheça quimicamente o antígeno invasor. Esse reconhecimento ele é estabelecido através da interação química entre PRRs e PAMPs. Após o reconhecimento, o antígeno estranho será fagocitado. E uma vez fagocitado, ficará confinado
no interior de uma vesícula citoplasmática denominada fagossomo. O fagossomo fusionará com lisossomos, levando à formação do fagolisossomo. No interior do fagolisossomo, o antígeno será destruído, será fragmentado através da ação proteolítica das enzimas lisossomais. Os fragmentos do antígeno gerados permanecerão no interior de vesículas denominadas endossomos. Estas vesículas se fusionarão com outras vesículas, outros endossomos, contendo moléculas de MHC classe 2, originados a partir do retículo endoplasmático rugoso. Após o fusionamento desses endossomos, o fragmento do antígeno estará apto a conjugar em sítios específicos localizados na molécula do MHC de classe 2, como aqui, ó, formando aí um complexo constituído pelo MHC mais o fragmento do antígeno. Esse complexo, no interior de endossomos, migrará em direção à superfície da membrana plasmática da APC e, por exocitose, serão apresentados pela célula em questão. Esse complexo aqui permanecerá estável na superfície da membrana da APC por algumas horas, tempo suficiente para que o linfócito TCD4 reconheça o antígeno e se ativa. E mediante a ativação, responda contra esse antígeno invasor. Então, desta maneira, a ativação do linfócito T dependerá do processamento do antígeno pela célula especializada, tá? Que geralmente aqui é uma APC. Para que o linfócito T se ativa, é necessário aqui o estabelecimento, a coocorrência de dois sinais químicos estabelecidos entre a APC e o linfócito T. O primeiro sinal, ele é caracterizado mediante a expressão e a interação química estabelecida entre moléculas de MHC conjugadas com fragmentos do antígeno expressados na membrana plasmática da APC com TCRs e o seu correceptor CD4 ou CD8 expressados na membrana do linfócito T. Acontece que este sinal, por si, é fraco e não consegue induzir por completo a ativação do linfócito T. Faz necessário o estabelecimento de um segundo sinal, que é gerado a partir do primeiro sinal.
O segundo sinal, ele é caracterizado pela expressão e interação química de moléculas coestimulatórias presentes tanto na membrana da APC quanto na membrana da célula T. A interação destas moléculas coestimulatórias induzem a secreção de citocinas que estarão relacionadas com a ativação linfocitária. A associação do primeiro sinal com o segundo sinal levará à ativação e à proliferação das células T, CD4 ou CD8. Então aqui, olha, mais uma vez representado, tá? Os sinais relacionados com a ativação do linfócito T. Aqui, então, o primeiro sinal de ativação estabelecido através da interação entre MHC mais fragmento do antígeno com o TCR, e o segundo sinal, que é estabelecido através da interação de moléculas coestimulatórias, que são expressadas na membrana plasmática da APC e na membrana do linfócito T. Que moléculas coestimulatórias são estas? CD40, que associa com o seu ligante, CD40L, L de ligante, né? O CD40 apresenta expressado na membrana da APC, enquanto o seu ligante na membrana do linfócito T, e as moléculas CD80 e CD86 que interagem com a molécula CD28. Caso o primeiro sinal seja estabelecido, porém, por uma alteração gênica, não há o estabelecimento do segundo sinal, o linfócito T não se ativa, permanece virgem. E por mostrar anérgico, serão eliminados do organismo por apoptose. Então, após a ativação linfocitária, o linfócito T ativado, ok? Promoverá aí a upregulação de genes relacionados com a síntese de interleucina 2, bem como a síntese de receptores de IL-2. Em outras palavras, com esta upregulação gênica, o linfócito T ativado sintetiza de forma significativa IL-2, bem como receptores para interleucina 2, que passam a ser expressados na superfície de sua membrana. A interleucina 2 atuará de forma autócrina, ou seja, ela atua na própria célula que a sintetizou.
induzindo a célula à proliferação celular. Então, a célula em questão passa a se dividir mitoticamente, culminando com a formação de células T de memória e células T efetoras, né? Levando aí à formação então de clones, né? Uma proliferação clonal. As células T de memória atuarão apenas na resposta imune secundária, observada aqui em casos de reinfecções. Já as células T efetoras atuarão imediatamente na destruição do antígeno invasor. Após a destruição do antígeno, as células efetoras tornarão inibidas e, em seguida, entrarão em apoptose, né? O processo de morte celular programada.